Hoje a gente vai mergulhar, assim, em alguns pilares do nosso Código Penal. Aquele de 1940. A ideia é entender melhor 4 títulos que são chave, sabe? Como a lei funciona, o que é crime de fato, quem responde por ele e quando tem mais gente envolvida. Vamos focar nos títulos 1, 2, 3 e 4. Preparados? Vamos lá. Então, começando pelo título 1, o artigo 1º já chega e, bom, manda real. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Isso é tipo a regra número 1 para não ter surpresa, né? Exato, né? É o princípio da legalidade e da anterioridade, essencial para a segurança jurídica. Sem isso, imagina, seria uma bagunça. Total. E isso se conecta com outra coisa importante, lá no artigo 5º, a territorialidade. Em regra, a lei brasileira vale para os crimes cometidos aqui, no Brasil. Uhum. E tem o artigo 4º também, que define o tempo do crime. É o momento da ação ou da omissão, tá? Não necessariamente quando o resultado acontece. Isso evita muita dor de cabeça, tipo, qual lei usar se ela mudar no meio do caminho? Faz todo sentido ter isso claro logo de cara. Agora, título 2. O que a lei considera crime. Não basta só fazer algo errado, imagina. Não mesmo. O artigo 13, ele exige um vínculo, a tal da relação de causalidade. O resultado precisa ter sido causado pela conduta. Certo. E tem um ponto que sempre gera dúvida, a omissão. Para a omissão ser crime, não é só deixar de fazer algo. O parágrafo 2º do artigo 13 diz que a pessoa tinha que ter o dever legal de agir. Tipo um salva-vidas. Isso, perfeito. Ou então, se a pessoa criou o risco com uma atitude anterior, sabe? A barra é alta para responsabilizar por omissão. Entendi. É bem específico, então. E na ação, como a lei separa quem quis fazer de quem só foi, sei lá, descuidado? Essa é a grande diferença do artigo 18. Crime doloso e culposo. Doloso é quando há intenção ou se assume o risco. Culposo vem da imprudência, negligência ou imperícia. E isso muda tudo, né? Muda completamente. Impacta a pena, se vai ter pena. Muitos crimes, aliás, só existem se forem dolosos. A culpa não basta. E se a pessoa começa o crime, mas, sei lá, se arrepende no meio? Tenta voltar atrás. Sim, a lei pensa nisso. O artigo 15 fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Se a pessoa para por vontade própria ou impede o resultado, ela só responde pelo que já fez até ali. Interessante. E tem o artigo 16, o arrependimento posterior. Isso vale para crimes sem violência. Se reparar o dano antes da denúncia, a pena pode diminuir. E claro, né, as famosas excludentes de ilicitude do artigo 23. Legítima defesa, essas coisas. Exatamente. Legítima defesa, estado de necessidade. Nesses casos, a ação não é considerada crime. São mecanismos importantes do sistema. Entendido. Então, definimos o crime. Mas quem pode ser responsabilizado? Aí entra o título 3, da imputabilidade penal, certo? Precisamente. Imputabilidade é basicamente ter capacidade de entender que o que fez era errado e de agir conforme esse entendimento. O artigo 26 isenta de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era totalmente incapaz de entender isso na hora do crime. Veja bem, é sobre a capacidade de compreensão mesmo. E aquela desculpa clássica, bebi demais, nem sei o que fiz, isso cola? Olha, via de regra não. O artigo 28 é bem direto. Emoção, paixão ou embriaguez voluntária, ou mesmo a culposa por descuido, não tiram responsabilidade. A pessoa escolheu beber, né? Pois é, assume as consequências. A exceção é super rara. Embriaguez completa, que não foi por querer, tipo caso fortuito ou força maior, e que tirou totalmente a capacidade de entender. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 28. Entendi. E não podemos esquecer do artigo 27, né? Menores de 18 anos são inimputáveis. Eles seguem as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. É outra história. Ok, então a responsabilidade é para quem entende o que faz. Para fechar nosso quarteto de hoje, título 4. Concurso de pessoas. E quando o crime é feito em turma, todo mundo responde igual? De jeito nenhum. O artigo 29 é a chave aqui.
Quem concorre para o crime responde na medida de sua culpabilidade. Ou seja, a participação de cada um é analisada individualmente. Faz sentido. O mandante pode ter uma pena, quem executou outra, quem só ajudou de leve, outra diferente. A lei olha o papel de cada um na história. E tem situações que aumentam a responsabilidade de alguém no grupo. Sim, o artigo 62 traz agravantes, por exemplo, para quem organiza tudo, para quem comanda os outros, para quem força alguém a participar, ou para quem comete o crime recebendo o pagamento. São situações que a lei vê como mais graves. E um detalhe do artigo 31 que é interessante: só combinar o crime, sabe, ou instigar alguém, se o crime nem começar a ser executado, esses atos preparatórios geralmente não são punidos. O foco é mais na execução ou na tentativa mesmo. Uau! Passamos por muita coisa essencial hoje, hein? A necessidade da lei prévia, lá no título 1, o que define o crime, no I, quem responde por ele, no 3, e como a participação de vários é vista no 4. Qual a grande mensagem disso tudo? Olha, para mim, a mensagem é que esses 4 títulos são, assim, a espinha dorsal do nosso direito penal. Entender legalidade, a diferença de dolo e culpa, os critérios de imputabilidade e as regras de concurso é o básico para qualquer discussão séria sobre crime e justiça no Brasil, né? É a fundação de todo o resto. Perfeito. E, para a gente pensar um pouco mais, considerando o artigo 1º, que exige a lei antes do fato, como o direito e a sociedade deveriam lidar com aquelas condutas novas, sabe? Que surgem com tecnologia, mudanças sociais e que podem ser danosas, mas ainda não têm uma lei específica. Fica aí a reflexão. Até a próxima. O foco vai ser nas consequências do crime e como o processo funciona na prática. Nossa fonte é o texto da lei mesmo compilado. A ideia é destrinchar o que importa sobre penas, ação penal e extinção da punibilidade. Vamos nessa? Vamos sim. É fundamental entender como o sistema pensa sanções, quem pode dar o pontapé inicial no processo e, claro, quando o Estado perde o direito de punir. Isso mostra muito sobre como a lei funciona no dia a dia, né? Exato. Então, começando pelas penas, título 5. O artigo 32 já abre o jogo. Tem prisão, tem restrição de direitos e tem multa. O que você destaca aí? Olha, um ponto super importante é a progressão de regime na prisão. Artigo 33. Fechado, semiaberto, aberto. Isso depende da pena, se a pessoa é reincidente, mas o que eu acho bem relevante mesmo é a chance de substituir a prisão por penas alternativas. O artigo 44 fala disso. Alternativas tipo... Tipo, prestar serviço para a comunidade, sabe? O artigo 46 detalha. Mas tem regras, né? A pena não pode passar de 4 anos, o crime não pode ter sido com violência ou ameaça grave. É uma forma de buscar outras soluções que não só encarceramento para certos casos. Interessante essa ideia de alternativas. E as multas? Parecem simples, mas o artigo 51 tem um detalhe. Se não pagar depois da condenação definitiva, vira dívida de valor. O que é isso? Aí a cobrança sai da esfera criminal e vai para a fazenda pública. Ela cobra como se fosse, sei lá, um imposto atrasado. Vira dívida ativa. Entendi. E outra coisa, como o juiz define o tamanho da pena? Artigos 59 e 68 mostram que não é aleatório. Analisa-se um monte de coisa. As circunstâncias do crime, a pessoa do réu. E não está para esquecer do limite máximo de cumprimento, né? O artigo 75 mudou. Agora o teto é 40 anos de prisão. Antes era 30. 40 anos. Isso deve ter gerado discussão. Muita. Foi uma mudança bem significativa. Certo. Então, essas são as consequências. Mas como é que começa um processo criminal? Aí a gente entra no título 7º, ação penal. A regra, pelo artigo 100, é a ação pública. Ministério Público na cabeça. Mas tem um CIS, né? Tem sim. Às vezes, para a ação pública começar, a lei exige algo a mais. Ou a vítima tem que querer, que é a representação, ou, o mais raro, o ministro da Justiça tem que pedir. Isso está no parágrafo 1º. A representação muitas vezes serve para proteger a vítima, deixar ela decidir se quer expor a situação, sabe? Crimes mais íntimos, por exemplo. Faz sentido. E tem também a ação privada, parágrafo 2º. Aí a própria vítima que contrata advogado e entra com a queixa-crime. E o tempo corre. O artigo 103 fala da decadência. 6 meses depois de saber quem foi o autor do crime para apresentar a queixa ou a representação. É isso. Se passar... Se passar, já era. Perde o direito de agir naquele caso.
Decaiu, como a gente fala. 6 meses é pouco tempo, hein? É um prazo curto, sim. E olha só, se a vítima representou e o MP já denunciou, ela não pode mais tirar a representação. Artigo 102. É irretratável depois da denúncia. Na ação privada, a vítima pode desistir antes, renunciando, artigo 104, ou até perdoar o acusado, artigo 105. Se o perdão for aceito, acaba a punibilidade para quem foi perdoado e se estende aos outros réus no mesmo crime, artigo 106. Ok, temos a pena. Como começa a ação. Mas essa história de punir dura para sempre? Não, né? Título 8º. Extinção da punibilidade. O Estado perde o direito. Quando? Artigo 107 lista as causas. Várias situações. As mais conhecidas, a morte do réu, inciso 1, claro, e a prescrição, inciso 4º, que é a perda do direito pelo tempo. Tem também anistia, graça, indulto, inciso 2, que são perdões do poder público. E a abolitio criminis, inciso 3, quando uma lei nova diz que aquilo não é mais crime. É prescrição. Essa parece ser a mais cheia de detalhes. Como funciona esse relógio? Tem suas complexidades. A regra básica está no artigo 109. Quanto maior a pena máxima prevista para o crime, maior o prazo para prescrever. O artigo 111 diz quando esse prazo começa a contar. Geralmente é do dia do crime, mas tem regras específicas para cada situação. E esse prazo pode parar e recomeçar? Pode. O artigo 117 traz as causas de interrupção. Por exemplo, quando o juiz recebe a denúncia, zera o cronômetro e começa tudo de novo. Quando sai a sentença condenatória que ainda cabe recurso, também interrompe. Entendi. E um detalhe crucial do artigo 115, se o réu era menor de 21 anos quando cometeu o crime, ou se tem mais de 70 na data da sentença, os prazos de prescrição caem pela metade. Pela metade. Bastante coisa. Sim, é uma redução significativa. Então, para amarrar tudo, o sistema define as punições, ok. Mas também diz quem pode processar, como e, muito importante, estabelece um limite de tempo para tudo isso acontecer. O Estado não pode perseguir alguém para sempre. Exatamente. A prescrição é isso. É um equilíbrio delicado, né, entre o direito e dever do Estado de punir e a necessidade de segurança jurídica para as pessoas. Ninguém pode ficar com uma espada sobre a cabeça eternamente por um fato antigo. Fica a pergunta no ar, então. Será que os prazos de prescrição que a gente tem hoje, com todas essas regras de interrupção, de suspensão, será que eles conseguem equilibrar bem a busca por justiça com a necessidade de botar um ponto final nos processos? É uma reflexão importante. Como será que esse balanço impacta a confiança das pessoas na efetividade da lei penal no Brasil? É algo para a gente pensar. A ideia é destrinchar 3 grandes áreas: os crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a propriedade imaterial. Entender o que a lei quer proteger em cada caso. Exatamente. Vamos olhar um pouco a estrutura e pegar alguns exemplos mais marcantes para a gente entender como o Código Penal define e pune atos que violam esses direitos fundamentais. Perfeito. Começando então pelos crimes contra a pessoa. Acho que o homicídio é o mais falado, né? Artigo 121. Mas tem detalhes importantes aí, certo? Sim, tem sim. O bem jurídico protegido, claro, é a vida. O Código, ele faz uma distinção importante entre o homicídio simples e o qualificado. O qualificado, que está no parágrafo 2º do 121, tem penas bem maiores. Isso acontece se o motivo for torpe, fútil, se usar meio cruel ou para assegurar a execução de outro crime, por exemplo. Entendi. E tem figuras específicas também, como o infanticídio, no artigo 123. É uma situação bem particular. A mãe sob influência do estado puerperal. O estado puerperal. Aquele estado psicológico logo após o parto, né? Isso! E ela mata o próprio filho durante o parto ou logo após. É uma situação bem delicada que a lei trata de forma diferente. Certo. E além da vida em si, a integridade física e a honra também entram nessa proteção, imagino. Com certeza. O artigo 129, ele trata especificamente da lesão corporal. E a pena varia muito, né? Conforme a gravidade. Pode ser leve, grave, gravíssima ou até seguida de morte. Nossa. Aí já nos artigos 138 a 140, a gente tem os crimes contra a honra. São 3. Calúnia, que é imputar falsamente um crime a alguém. Tipo, acusar alguém de roubo sem ser verdade. Exato. A difamação, que é espalhar um fato que ofende a reputação da pessoa, mesmo que não seja crime.
e a injúria, que é ofender diretamente a dignidade, tipo xingar, ofender. E não para por aí. A proteção se estende também à liberdade individual. Pensa no sequestro, artigo 148, ou na redução à condição análoga à de escravo, no 149. São violações gravíssimas. Realmente cobre muita coisa fundamental. Mudando um pouco o foco, vamos para o patrimônio. Furto, artigo 155, e roubo, 157. São super conhecidos. Mas qual a diferença-chave na lei? Olha, a diferença central, assim, é a presença ou não de violência ou grave ameaça contra a pessoa. O furto, no 155, é a subtração da coisa alheia móvel, mas sem essa violência ou ameaça direta à vítima. É levar a algo sem que a pessoa perceba ou sem confronto direto. A famosa mão leve. Isso, tipo isso. Já o roubo, no 157, ele necessariamente envolve essa violência ou a grave ameaça para conseguir subtrair o bem. Entendi, a abordagem é diferente. Exatamente. E uma forma gravíssima é o latrocínio, que está lá no parágrafo 3º do 157. É o roubo seguido de morte. Apesar do resultado morte, ele é considerado crime contra o patrimônio, porque a intenção inicial era o roubo. Que interessante essa classificação. E o estelionato, o 171, esse parece que nunca sai de moda, só mudam os golpes, né? É verdade. O estelionato é basicamente obter vantagem ilícita, enganando alguém, induzindo a pessoa a erro usando algum tipo de fraude. E ele se adapta muito, sabe? É só ver as adições recentes no código sobre fraude eletrônica. Ah, sim, golpe do Pix, perfil falso. Exato. Parágrafos 2º-A, 2º-B do 171. E até criaram um artigo novo, o 171A, para fraude envolvendo ativos virtuais, tipo criptomoedas. A lei tentando acompanhar, né? Sempre correndo atrás. E não dá para esquecer da receptação, o artigo 180. Punir quem compra, recebe ou esconde algo que sabe que é produto de crime. É importante para quebrar o ciclo. Com certeza. Bom, e para fechar esse bloco, a propriedade imaterial, título 3. Aqui a gente está falando de direitos autorais, principalmente. Isso, principalmente. O artigo 184 é o carro-chefe aqui, protegendo os direitos de autor e os direitos conexos, que são dos artistas, produtores fonográficos, etc. A lei pune a violação desses direitos. Quer dizer, reproduzir, distribuir, oferecer ao público obras intelectuais, músicas, filmes, softwares, sem ter autorização e com o objetivo de lucrar. A pirataria, basicamente. Exatamente. Os parágrafos 1º, 2º e 3º detalham isso. Na era digital, proteger isso é um desafio gigantesco, né? Imagina, é interessante que você mencionou, eu notei que algumas coisas que talvez estivessem aí como crimes contra marcas, patentes, acabaram indo para leis próprias, né? Sim, ótimo ponto. O direito vai se especializando. Crimes contra marcas e patentes, por exemplo, hoje são tratados principalmente pela Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96. Isso mostra como, com o tempo e a complexidade das coisas, surgem leis específicas para tratar de certos assuntos com mais detalhe, fora do guarda-chuva geral do Código Penal. Então, essa nossa conversa deu uma boa visão geral, né? De como o Código Penal tenta proteger coisas tão diferentes. Desde a nossa vida, nosso corpo, passando pelos nossos bens materiais até as criações da nossa mente. Precisamente. Esses 3 títulos, pessoa, patrimônio, propriedade material, eles refletem valores que a sociedade considera essenciais para a gente conviver. E fica uma reflexão, talvez. Como essas definições legais, muitas delas lá de 1940, mesmo com as atualizações, né, conseguem ou, às vezes, não conseguem, né, abarcar a complexidade toda de hoje. Verdade. Vamos focar nos crimes contra a organização do trabalho, que é o título 4º, depois dignidade sexual, título 6º, e família, título 7º. A ideia é entender o que esses artigos querem dizer, né? Exato. E o interessante, eu acho, é perceber como o código tenta, proteger bens jurídicos essenciais para a gente viver em sociedade. Tipo trabalho digno. Isso, a liberdade sexual, a integridade da pessoa e, claro, a estrutura familiar. É um reflexo do que a sociedade valoriza, ou pelo menos valorizava, e como isso evolui. Ok. Vamos começar então pelo título 4º, Crimes contra a Organização do Trabalho, artigos 197 a 207. O que me chamou a atenção aqui foi o artigo 203.
Ah, sim. que fala sobre frustrar direito trabalhista, né? Usando de fraude ou até violência. E também o 206, sobre levar trabalhador para o exterior com base em mentira. Pois é. E note a preocupação ali com os mais vulneráveis. O próprio 203, ele aumenta a pena se a vítima for menor, idosa, gestante. Indígena ou pessoa com deficiência, tá aqui. Isso. É uma tentativa clara, né, de equilibrar um pouco as coisas, proteger quem a lei vê como talvez mais frágil nessa relação de trabalho. Faz sentido. Quer dizer, a proteção vai além do contrato em si, né? Tenta impedir o engano para levar a pessoa para fora. Exatamente. Bom, seguindo. Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Artigos 213 a 234b. Essa área parece que mudou bastante, né? Mais recentemente. Nossa, muito. A Lei 12.015 de 2009 foi um divisor de águas. Reorganizou tudo, colocou o consentimento e a proteção de vulneráveis bem no centro. Antes, a forma como estava escrita, a própria lógica, era bem diferente. Mostra uma evolução, eu acho, da compreensão social sobre o corpo, autonomia, violência. Entendi. E como isso aparece nos crimes principais que estão aqui? Temos o estupro, né? O 213. Sim. Que é basicamente constranger alguém à relação sexual, conjunção carnal, como diz a lei, ou a outro ato libidinoso, usando violência ou ameaça grave. Correto. E tem o estupro de vulnerável, o 217A. Esse é contra menor de 14 anos ou quem, por alguma razão, não pode se defender ou consentir. Certo. E olha, além desses que são, digamos, mais graves em termos de violência explícita, a lei hoje cobre outras coisas, tipo a importunação sexual, 215A. Ah, sim. O que seria isso exatamente? É aquele ato libidinoso, sem consentimento, mas sem a violência ou a ameaça grave do estupro, entende? Pensa naquelas situações invasivas, sei lá, no ônibus. Entendi. Tem também o assédio sexual, o 216A, que está ligado a uma relação de poder, né, de hierarquia. E crimes que envolvem imagem, como tirar foto ou filmar a intimidade sem permissão, o 216B. Nossa, então é um leque bem amplo de condutas. Sim. Diferentes níveis de gravidade, imagino, mas todas ferindo a liberdade sexual da pessoa. Os materiais também falam do aumento de pena, no 234A, e do sigilo de justiça, 234D. Exato. Exato. O sigilo de justiça é fundamental para proteger a vítima, né? Mas a chave de tudo hoje é o consentimento, livre e informado. Onde ele não pode ser dado, como no caso da criança, ou onde ele é desrespeitado, aí a lei age. Com penas diferentes, claro, tentando graduar a gravidade da violação. Certo. E para fechar essa parte, o título 7º, Crimes contra a Família. Artigos 235 a 249. Os trechos aqui são mais curtos. Sim. Mas dão uma ideia. Tem, por exemplo, sonegação de estado de filiação. Artigo 243. O que é isso? Basicamente, é esconder ou mentir sobre quem é o pai ou a mãe de alguém. Mas tem que ter a intenção de prejudicar um direito dessa pessoa, tipo direito a nome, herança. Ah, entendi. Prejudicar um direito que decorre da filiação. Isso. E os materiais mencionam também o abandono material, que está nesse título. É outro crime importante para garantir o mínimo, o sustento básico dentro da família. Ok. Mesmo com poucos exemplos, fica claro que o objetivo aqui é proteger a estrutura familiar, que a lei reconhece, né? A identidade das pessoas, as obrigações de cuidado. Precisamente. Protege o estado civil, a filiação, o dever de sustento. São coisas que o direito vê como base para a estabilidade da família e para a proteção de quem depende dela. Então, para a gente amarrar aqui, vimos como o Código Penal busca proteger o trabalhador contra a exploração, a pessoa contra violações sexuais, com esse foco claro no consentimento, né? Sim, que recente. E também a instituição familiar e os direitos das pessoas dentro dela. E fica nítido como a lei penal, mesmo sendo mais rígida, tenta se adaptar. As mudanças nos crimes sexuais são um exemplo claro, né? Tentando responder ao que a sociedade discute e valoriza sobre temas bem delicados. Pois é. E isso me leva a uma última questão para a gente pensar, talvez deixar no ar. Se a sociedade e principalmente a tecnologia mudam tão rápido, a gente sabe do impacto da internet em outros crimes, será que essas definições legais, algumas bem antigas, outras mais recentes, vão dar conta? Como elas podem continuar protegendo o trabalho,
a dignidade sexual, a família, contra novas formas de ataque que a gente nem consegue prever direito ainda. É um desafio constante, sem dúvida. A lei sempre corre atrás da realidade, né? Como garantir essa proteção efetiva no futuro é a grande questão. Vamos falar de como a lei protege não só a gente individualmente, mas assim, a segurança e a confiança de todo mundo, né? Exato. É fundamental olhar para isso. Vamos focar em crimes contra a incolumidade pública, a segurança coletiva e contra a fé pública, que é tipo a confiança que a gente precisa ter em documentos, moeda, essas coisas. Isso. A ideia é entender o que são essas proteções e por que são tão cruciais para o nosso dia a dia em sociedade. Perfeito. Esses trechos do código, eles definem como o direito protege bens que são de todos, sabe? Incolumidade e fé pública. São a base da convivência. Sem isso, Sem segurança coletiva, sem confiança mútua em certas coisas, a sociedade, não funciona como a gente conhece. começando então pela segurança de todos, a tal da incolumidade pública. Um exemplo bem forte é o crime de incêndio. Está lá no artigo 250. Assim, não é só sobre botar fogo, né? É causar um incêndio que coloque em perigo a vida, a saúde ou o patrimônio de outras pessoas. Exato. O risco para o coletivo e a pena base já é séria. Reclusão, que é o regime mais severo, de 3 a 6 anos. E o que é interessante, assim, é como a lei olha para o contexto, né? A pena aumenta bastante se a pessoa fez isso para ganhar dinheiro, Ah, claro. ou se o fogo atinge lugares com muita gente ou vulneráveis, tipo uma casa onde mora gente, prédio público, ônibus, trem, até floresta. Nossa, faz tudo sentido. O risco é muito maior nesses casos, né? Muito maior. O perigo ampliado para a coletividade é o que agrava a situação. E se acontecer o pior? Se alguém se machucar gravemente ou morrer? Aí a coisa complica mais. Se desse incêndio intencional, que a lei chama de doloso, resultar uma lesão corporal grave, a pena ela sobe pela metade. Se alguém morrer, a pena dobra. Dobra, uau. É. E mesmo se o incêndio for sem querer, por culpa, né, negligência, imprudência, se tiver ferido ou morto, também tem aumentos específicos na pena. A mensagem é colocar a segurança de muitos em risco é gravíssimo. Entendi. E essa lógica de proteger contra perigos para todo mundo vale para outras coisas também, imagino, tipo segurança de avião, navio. Sim, o princípio é o mesmo. O código também pune, por exemplo, quem expõe a perigo embarcações ou aeronaves ou dificulta a navegação. De novo, o foco é proteger a segurança coletiva contra esses riscos mais generalizados. Ok, então essa é a proteção da segurança física de todos. Mas tem o outro pilar que você mencionou, a confiança. É aí que entram os crimes contra a fé pública. Essa ideia de fé pública soa um pouco abstrata, talvez? Pode parecer, mas é bem concreta no dia a dia. Fé pública é basicamente a confiança geral que a gente precisa ter na autenticidade de certos símbolos, documentos, valores, para que as relações sociais e econômicas funcionem, sabe? Pensando na moeda, no dinheiro. O artigo 289 pune a falsificação. Por quê? Porque a nossa confiança no dinheiro é tão vital que abalar isso é quase um ataque direto à sociedade. A pena é alta, de 3 a 12 anos de reclusão. Reflete bem isso. Entendi. Não é só o prejuízo de quem recebe a nota falsa, né? É quebrar uma confiança que é fundamental. Exatamente. E isso vai além do dinheiro. A lei protege essa confiança em várias frentes. Como assim? Olha, vai desde falsificar papéis importantes do governo, tipo selos de imposto, vale postal, até falsificar selos ou sinais que autenticam atos oficiais, de cartório, por exemplo. A meta é garantir que a gente possa confiar nesses instrumentos no dia a dia. E tem um que sempre me chama a atenção. Falsidade ideológica. Artigo 299. Aqui a pessoa não falsifica o papel em si, mas a informação que está nele, certo? Isso. É omitir uma informação que devia estar lá ou inserir uma declaração falsa no documento, público ou privado. E o objetivo é sempre prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre algo importante. Muita gente talvez pense que é um crime menor, por não ter violência física. Mas o impacto pode ser gigantesco.
Esse crime ataca a verdade do que está registrado oficialmente. Imagina as consequências de uma declaração falsa num contrato, num registro civil, Nossa, sim. ou num documento para conseguir um benefício que não deveria. Isso mexe com direitos, cria obrigações que não existem, corrói a confiança na informação que está no papel. Por isso a lei leva a sério. E tem mais uma coisa importante, né? Usar o documento falso. Sim, bem lembrado. O artigo 304 diz que usar um documento que você sabe que é falso, seja a falsificação do papel ou na informação, é crime também. E a pena é a mesma da falsificação original. Para fechar todas as pontas. E essa proteção da autenticidade vai além de papel e moeda, imagino. Sim, alcança outros pontos críticos para a sociedade. Por exemplo, adulterar sinal de identificação de veículo, chassi, placa, essas coisas. Isso é crime. É fundamental para a segurança pública, para controle. Com certeza, outro exemplo bem atual. Fraudar concurso público, vestibular, sabe, fraudes em certames de interesse público, como diz a lei. Isso mina a justiça, a igualdade de oportunidade nesses processos. Então, resumindo um pouco o que a gente viu, passamos por crimes que ameaçam a segurança física de todo mundo, como incêndio, atentados a transportes, e aqueles que abalam a confiança que a gente precisa para viver em sociedade. Exato. As várias formas de falsificação. De dinheiro, de documento, da informação no documento, até de identificação de carro ou resultado de concurso. O Código Penal tenta proteger esses pilares da vida coletiva. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão importante para o futuro. Os artigos que a gente comentou lidam muito com o físico. Papel, moeda, selo, chassi. Verdade. Mas hoje, com tudo digitalizado, com tecnologias como deepfakes criando vídeos e áudios falsos que parecem super reais, como esses conceitos de fé pública, de autenticidade, vão precisar evoluir? Nossa, é uma ótima pergunta. Como a lei vai proteger a nossa confiança nesse mundo digital, onde até a realidade pode ser simulada? Fica aí a questão, né? Os desafios que vêm pela frente para manter essa confiança coletiva na era digital. É algo para a gente pensar. O título 11, sabe? Crimes contra a administração pública. Basicamente, são as regras do jogo para garantir que o Estado funcione direitinho e para preservar nossa confiança nele, né? Exatamente. É um conjunto de normas bem importante que define e pune atos que, prejudicam a administração. E isso vale tanto para quem está dentro, o funcionário público, quanto para nós, particulares. Vamos tentar desvendar os pontos-chave aqui. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar por quem tem, digamos, a responsabilidade primária, o funcionário público. Como a lei pega as falhas que vêm de dentro? Olha, a lei detalha várias situações, né? Uma das mais conhecidas talvez seja o peculato, lá no artigo 312. É quando um funcionário pega para si ou desvia bens, dinheiro público, algo que está sob a responsabilidade dele por causa do cargo. Ah, o famoso meter a mão no que é público, né? O levar para casa. Isso, tipo isso. E olha que interessante, tem até a forma culposa, sem a intenção direta, sabe? Mas ainda assim é crime. A pena pode diminuir se o dano for reparado, mas existe. Já na concussão, artigo 316, a coisa muda um pouco. Aqui o funcionário exige a vantagem indevida. Ele usa o peso do cargo para isso. É quase uma extorsão, né? Vinda de quem tem poder. Entendi. Uma coisa é desviar o que já está ali, outra é exigir algo a mais usando a força do cargo. E a corrupção mesmo, a passiva, onde entra? Ah, sim. Aí a gente vai para o 317, a corrupção passiva. Nesse caso, o funcionário não chega a exigir, mas ele solicita ou recebe a tal vantagem indevida. Ou às vezes só aceita a promessa de que vai receber. É uma postura mais, receptiva ao ato ilícito, digamos assim. E a pena fica maior se, por causa dessa vantagem, ele realmente deixa de cumprir um dever ou age contra a lei. Faz todo sentido. E fora a questão do dinheiro, a lei também se preocupa com aquela coisa de fazer corpo mole ou agir por interesse pessoal, sem envolver grana diretamente. Sim, com certeza. Esse é o crime de
prevaricação no artigo 319. É quando o funcionário atrasa ou deixa de fazer algo que devia ou faz algo contra a lei só para satisfazer um interesse pessoal, um sentimento. Não precisa ter propina envolvida, basta essa motivação errada, entende? Entendo. E é crucial lembrar que o conceito de funcionário público para o Código Penal, lá no 327, é bem amplo, viu? Inclui não só quem tem cargo efetivo, mas quem exerce função temporária, mesmo sem ganhar nada por isso, e até gente de empresa contratada para serviço público típico. A responsabilidade é grande. Ok. Então, a lei tenta fechar o cerco ali nas responsabilidades internas. Mas e do lado de fora? Nós, particulares, como entramos nessa história? A gente também pode cometer crime contra a administração? Com certeza. A lei tem o outro lado da moeda. Por exemplo, tem a usurpação de função pública, artigo 328, é fingir que é funcionário para fazer algo que só ele poderia. Se passar por fiscal, por exemplo? Exato. E tem também a resistência, no 329, que é usar violência ou ameaçar para impedir que um funcionário faça o trabalho dele legalmente. E a desobediência, 330, que é mais simples, só ignorar uma ordem legal. E ainda o desacato, 331, que é ofender o funcionário por causa da função dele, protegendo a honra do cargo, né? Certo. E a corrupção que parte do particular? Aquela que a gente ouve falar bastante. Aí, chegamos na corrupção ativa, artigo 333. É o particular que oferece ou promete a vantagem indevida para o funcionário. Veja como é o espelho da passiva, né? Um oferece, o outro aceita ou solicita. Entendi a dinâmica. Um complementa o outro. E aquela história de vender facilidades, dizer que tem contatos? Isso. É o tráfico de influência, no 332. É quando alguém pede dinheiro ou outra vantagem dizendo que tem influência sobre um funcionário público e que vai usar isso. Mesmo que seja mentira, só alegar já pode configurar o crime. É vender fumaça, né? Vender uma suposta influência. Percebo que esses crimes cobrem muito a interação direta pessoa a pessoa. Mas a administração pública é mais complexa. Tem licitações, contratos, finanças. A lei acompanhou isso? Acompanhou sim, e isso é importante. O código foi sendo atualizado. Hoje temos capítulos específicos para áreas mais sensíveis. O IA, por exemplo, trata de crimes de particulares contra a administração pública estrangeira. Mostra uma preocupação com a integridade em negócios internacionais. O IB é mais recente, veio com a nova lei de licitações e foca especificamente nos crimes em licitações e contratos. Fraudar uma licitação, fazer um contrato ilegal, coisas que afetam diretamente o uso do dinheiro público. E tem o capítulo 4 sobre crimes contra as finanças públicas ligados à responsabilidade na gestão fiscal. Mostra uma visão bem mais ampla da proteção que é necessária hoje, né? E no fim, tudo isso, para funcionar, depende de um sistema de justiça que funcione bem. A lei protege a própria justiça também. Fundamentalmente. O capítulo 3 é todo sobre isso. Crimes contra a administração da justiça. Pense no falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342. Mentir ou calar a verdade num processo judiciário, administrativo, inquérito. Isso mina a base de tudo, que é buscar a verdade. É interessante que a lei até prevê se a pessoa se retratar, contar a verdade antes da sentença, o crime pode deixar de existir. Há uma chance de corrigir. Exato. E tem também a coação no curso do processo, artigo 344. Usar de violência ou ameaça para influenciar alguém que participa do processo, parte, testemunha, perito. São mecanismos para tentar garantir que a justiça siga seu curso sem interferência indevida. Ufa, realmente um universo bem complexo, né? Cobre desde o funcionário que pega uma caneta do escritório até a pessoa que mente num tribunal. A lei tenta criar um escudo em volta da máquina pública e da justiça. Exatamente. O título 11, com toda essa gama de crimes, tanto para quem está dentro quanto para quem está fora da administração, reflete o quanto a probidade, a eficiência, a legalidade são valores importantes para a sociedade. São as ferramentas que a gente tem para buscar a integridade do Estado. Pois é. Fica a reflexão, então. Como é que toda essa estrutura legal, tão detalhada, se traduz na prática? Será que ela consegue ser realmente eficaz no dia a dia para blindar a administração pública contra tantas formas, às vezes sutis, de corrupção ou desvio? Algo para a gente continuar pensando.